Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita Anjo Ismael. É com muito prazer que eu estou aqui para conversar com vocês nesses próximos minutos, nesse nosso momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Mais do que nunca, esse nosso canal ele é a ponte que faz com que possamos estar juntos, mesmo que à distância. E aí é por isso que convidamos vocês a assistirem, a refletirem, a compartilharem, a clicarem com um like e deixarem os seus comentários, porque é necessário que haja essa interação, é muito saudável que haja essa interação entre nós. Com muita certeza está cada vez mais perto o momento de estarmos no presencial, voltarmos a conversarmos, olhando um no olho do outro, sentindo a respiração, a presença amiga. Mas tenhamos paciência, já esteve muito mais longe, muito mais distante esse nosso sonho tão fácil, né, há uns anos atrás de ser realizado, e que agora a gente vê a importância que é a presença física. Mas com paciência e se cuidando, estaremos todos juntos em muito breve. Enquanto isso, hoje convido você, meu amigo, você, minha amiga, a refletirmos, a olharmos o nosso caminho, a reolharmos dentro de nós, a arranjarmos esse nosso mundo interior, a revisitarmos os nossos valores e as nossas atitudes. E para inspirar esse nosso caminho hoje, eu busquei numa das palavras ditas por Jesus, muito rápida e às vezes até mal contextualizadas, aonde ele diz basicamente que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Parece até uma provocação incoerente, porque é óbvio que o sim é sim e que o não é não, não é mesmo? Porém, mais óbvio do que isso é a essência filosófica por trás dessa frase. Qual que é o nosso desejo e qual é a nossa escolha? O meu desejo, a minha vontade é o sim, mas a minha escolha foi o não? Ou o meu desejo, a minha vontade era o não e por algum motivo a minha escolha foi o sim? É sobre isso que eu quero refletir com vocês. Concordar ou não concordar, ceder ou não ceder, dizer sim ou dizer não. São escolhas que a vida nos impõe, que as situações nos convidam a se posicionar. E nesse momento, dizer não para um filho, para um marido, para uma namorada, para um amigo, dizer sim para um colega de trabalho, para um chefe, é uma dificuldade, às vezes, tão grande a gente alinhar, termos a ousadia e a coragem de alinhar o nosso desejo com a escolha da palavra que vamos emprestar para o outro ouvir. Do que depende essa nossa escolha? O dizer sim ou não? Bom, basicamente, o ideal, no mundo perfeito, essa escolha ela deve depender única e exclusivamente do nosso julgamento, do meu julgar, do parecer que eu tenho, que é baseado, que é amparado, que é instruído pela forma como eu construí a minha moral, a minha ética, os meus valores, influenciado demais pelas minhas crenças, mas em essência, a expressão de como eu penso a respeito dessa situação a qual sou convidado a dizer o meu sim ou o meu não, ao qual sou convidado a concordar ou discordar. Esse é o mundo ideal, onde eu digo sim e eu digo não de uma forma coerente, onde eu não provoco o espanto da pessoa quando me ouve dizer não e fala, nossa, mas você dizer não para isso? Ou também, da mesma forma, eu não provoco o olhar meio arregalado da pessoa quando eu dou um sim. Porque o espanto do outro sempre demonstra que não há um alinhamento entre a forma como eu vivo
e a palavra sim ou não que eu escolhi utilizar. Então esse é o mundo ideal, onde o meu julgamento é a expressão da minha vontade para eu dizer sim ou não. Porém, somos seres ainda em construção, no mundo em construção, numa sociedade que é o reflexo exatamente dessa construção. Não somos imperfeitos. Nós ainda não temos todo o esplendor do nosso potencial, da nossa capacidade. Isso não é ser imperfeito. Isso é estar em construção. E por conta disso, ainda temos que enfrentar uma série de dificuldades, bloqueios, medos, manipulações, receios e às vezes chantagens, enfim, há uma série de situações externas e internas que sobrepõem esse julgamento coerente com a minha vontade e história de vida. Então, muitas vezes, o meu sim é por uma imposição externa. É o outro que eu enxergo forte demais, convincente demais, que me obriga a dizer sim ou não. É a imposição do outro que manipula e molda a minha boca para eu dizer sim ou não. E nesse momento que eu digo sim ou não por imposição externa, esse é o momento que entendemos a essência da frase de Jesus, que seu sim seja sim. Nesse momento, o meu sim, ele não é sim. Ele tem a intenção de agradar o outro. Pode ser até pelo medo que o outro me impõe. Vivemos hoje uma clareza de conhecimento, de informação, que nos impede a cegueira, a miopia, ou fingir que não estou vendo. Tanta agressão, tantas agressões a grupos que uns julgam ser minoritário ou mais frágeis. Como é o caso claríssimo da agressão do homem à mulher, da violência do adulto com a criança, aonde a força física, a imposição física, faz com que o outro diga sim ou não por esse medo. Então, às vezes, essa imposição externa ela é muito forte porque não é que nós não devemos sempre... aí eu penso, não, é porque eu sou fraco. E aí eu me culpo. Eu me culpo por ceder ao outro que me obrigou a dizer sim ou não numa situação. Eu me culpo e isento o outro da culpabilidade e do medo que ele me causa. Não. Nesse momento, o que menos importa são os culpados. O que mais importa é eu entender como que eu me envolvi nessa situação. Por que eu estou cedendo? O que me falta para me libertar do jugo dessa outra pessoa? Eu tenho que perceber isso como um convite a buscar a minha liberdade de usar o meu julgamento, a minha vontade de dizer sim ou não. Em outras situações, o meu sim ou não, ele vem pelo medo de decepcionar. Eu não posso dizer não para o meu amigo que está me chamando para fazer tal coisa, porque ele vai ficar muito decepcionado comigo. E eu não estou preocupado com a decepção no sentido dele ficar triste ou dele não ter a minha ajuda. Muitas vezes a minha preocupação é ele se decepcionar com a minha figura que ele tem construída. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão caridosa, eu não posso desfazer essa imagem que o meu grupo social tem de mim. Eu tenho que dizer sim sempre. Eu tenho que concordar sempre, porque se eu dizer não, vão achar que eu não sou tão bom quanto eles pensam que eu sou. É o ego inflado. É a necessidade que nós temos de parecermos bons. Já perceberam como às vezes a gente tem uma necessidade gigantesca e pulsante de parecer bom? A gente busca tudo que é situação onde eu possa aparecer fazendo algo de bom. E na minha cabeça, ser bom para os olhos dos outros é dizer sim para tudo, é concordar com tudo. Estamos fazendo isso? Vamos fazer mais isso? Vamos! Porque aí o outro vai ficar com raiva de mim.
eu não assumo a minha responsabilidade, eu não assumo o meu papel, eu não julgo as consequências, e ó, eu quero parecer bom. Então, nesse momento também, o meu sim, ele não é sim. E o meu não, ele não é não. Muito parecido com essa necessidade, com esse medo de decepcionar o outro e arranhar a minha imagem de bonzinho, é a minha necessidade em ser aceito por um grupo social. Meu grupinho que eu escolhi para viver, porque eu enxergo lá um lugar bacana de proteção, um lugar bacana onde eu posso crescer, e é lá que eu quero ser, que eu quero me envolver. Então, muitas vezes, eu troco esse ingresso a esse grupo pela perda da minha capacidade de dizer sim ou não. Eu acabo dizendo os meus sims, concordando com as ideias do grupo, ou acabo dizendo não, rejeitando ideias externas e estranhas ao grupo, para ser aceito por esse grupo. Nenhuma dessas situações, elas são coerentes, elas se sustentam. Muito pelo contrário, elas demonstram uma falta de habilidade nossa em sabermos usar o sim e o não, em aceitarmos as consequências, em sermos honestos e transparentes, independentemente do que o outro vai pensar. O que é extremamente necessário junto ao sim ou ao não? É a minha justificativa. É como eu endosso, como eu embaso essa minha escolha pelo sim e pelo não. Sim, por conta disso, 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 porque é assim que eu penso. Não, por conta disso, 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 que é assim que eu penso. Isso abre margem para que o outro entenda o porquê do meu sim e o porquê do meu não. E quando houver discordâncias, ele não vai discordar só da capa sim ou não. Ele vai ter condições de discordar e argumentar e contra-argumentar em relação às ideias que eu tenho que sustentam o meu sim ou o meu não. Eu enriqueço o debate, eu enriqueço a discussão, não para um mudar de ideia o outro, e sim para que o outro compreenda. Porque quando há compreensão do fato, não há por que haver chateação. Eu posso não concordar, mas eu compreendo o teu ponto de vista. Eu consigo alinhar a empatia nesse papo todo, me colocar no seu lugar, entender como você entende o mundo e assim compreender o porquê você disse sim ou porquê que você disse não. E se eu achar-me no direito, eu posso buscar oferecer a minha ajuda, eu posso oferecer a minha forma de ver o mundo para que você possa rever a tua forma de ver o mundo. Isso é muito comum e aplicado principalmente quando esse sim, esse não, é direcionado aos nossos filhos, às nossas crianças, às quais somos tutores. Começa assim, né? Que nada disso acontece, que eu acabei de comentar, né? O meu sim e o meu não vem com uma justificativa. Mãe, posso ir na casa de fulano? Não. Por quê? Porque não e pronto. Posso comer uma barra de chocolate agora, antes do almoço? Não. Por quê? Porque eu não quero. Tentem buscar na memória de vocês. Eu busco aqui na minha. E eu tenho várias lembranças onde me foi dito dessa maneira. Não, por quê? Porque não quer e pronto. Isso gera uma revolta tão grande em quem está solicitando o seu sim. Um não sem justificativa, ele machuca. Porque ele te joga numa terra isolada que você não compreende nada e você começa a inventar, a imaginar o porquê que a pessoa está dizendo não. E na maioria das vezes, nessa nossa invenção da justificativa do não, que não veio, está simplesmente a maldade do outro. Putz, meu pai ou minha mãe me disse não porque ele é mau. Quando esse sim ou esse não, principalmente o não nesse caso, vem com uma explicação, uma justificativa, e eu tenho a coragem de permitir que o meu filho, minha filha, enfim, aquela criança, adolescente ao qual eu estou responsável, eu tenho a pureza de permitir que ele contra-argumente,
No final da história, podemos não ser todos felizes com o resultado, mas a gente vai sair esclarecido. Em algum momento da vida, aquela criança vai ter condições de compreender o teu posicionamento, porque você deu a essa criança elementos para entender o teu posicionamento. Da mesma forma, nada melhor do que quando um filho vem pedir alguma coisa e fala sim. Mas esse sim é porque eu confio em você. Esse sim é porque eu sei que você sabe o que vai fazer. Esse sim é porque eu sei que o que você está me pedindo é bom para você e vai te fazer feliz. Sabe, é sermos um pouco mais extensivo a esse sim. É trazer junto dele um contexto que mostre como eu estou entendendo a situação. E não dá também. Isso é o pior dos mundos. Ainda nesse ambiente familiar, né, nesse ambiente de trato com o filho. E infelizmente, né, até feio falar, mas trato com a esposa, porque muitos maridos se veem ainda no direito de dizer sim ou não para a esposa, né? De permitir ou não permitir algumas coisas. O dono dela, o tutor dela, mas enfim. Nada pior do que um dia que você chega e está de bom humor, você diz sim do começo ao fim para a galerada. É sim, 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 sim. Posso? Pode. Aí no outro dia, onde o teu dia não foi tão bom, a condução não estava boa, o teu chefe pegou no teu pé, enfim, aconteceu um monte de coisa que te deixou meio que por aqui. Você chega em casa e os mesmos pedidos vêm, só que aí você não está tão alegre. E aí você soca não, goela abaixo de todo mundo. Ou seja, o teu sim ou o teu não, ele é moldado pelo teu humor. E aí, sabe o que isso significa? Que você está sendo tão mau caráter, porque você está usando o seu sim ou não para aumentar o teu prazer ou simplesmente extravasar a tua raiva. Quando você está feliz, você diz sim para todo mundo porque você quer que todo mundo fique feliz para não atrapalhar a tua alegria. Então concorda com tudo. Posso me pendurar na cortina? Ah, vai lá, filhão. Agora, quando você está com raiva, quando você está chateado, quando você está acabrunhado, quando você teve um dia ruim, você quer se vingar, você quer descarregar e você soca não, goela abaixo das pessoas que estão próximas de você e te pedem o seu sim, simplesmente para extravasar a tua vingança, já que eu não posso maltratar aquele que me causou todo esse rebuliço, esse mal-estar, eu vou fazer com que ninguém também seja feliz. Olha que mau caratismo nosso. Que feio. É necessário, e isso não é privilégio de pessoas más, isso é privilégio nosso, porque nós somos desatentos. Quando a gente menos espera, a gente está agindo dessa maneira, usando sim para manter a harmonia e a alegria, para não atrapalhar a minha alegria, e usando não para mostrar a minha tirania, já que alguém foi tirando comigo. É necessária habilidade para dizer sim, mas é necessário mais habilidade ainda para dizer o não. O não, ele tem uma história de frustração, de negação. Então ele tem que ser oferecido para a pessoa com coerência, com tranquilidade, com explicação, com justificativa. Ele não pode traumatizar. Nós somos traumatizados pelo não porque recebemos não durante uma boa parte da vida sem explicação. Então associamos o não à maldade do outro. E não é assim. A gente não pode acreditar que só temos que dizer sim e não podemos acreditar que só devemos dizer não para sermos respeitados pelos outros. Temos que ter coerência. Coerência. Ô palavrinha antiga, tão antiga quanto a língua portuguesa, mas tão necessária de ser atualizada no nosso dia a dia. Como nos tem faltado coerência. Vocês percebem? No dia a dia, como estamos incoerentes, como estamos absurdamente necessitados de coerência nas nossas falas, nas nossas ações. Precisamos prestar atenção no que falamos, porque o que falamos tem que obrigatoriamente estar alinhado com o que pensamos. E é necessário que tudo isso seja minimamente coerente. É necessário que haja essa busca pela coerência. Enfim. A gente pensa que é pouco, mas olha, daqui a pouco temos aí uns 60, 70, 80 minutos, 2 dias, 3 dias, uma semana, quase uma vida para poder discutir tudo aquilo
que saem de demandas desse universo do sim seja sim, não seja não. Mas o nosso tempo está aí. Deixo aí a vocês essas palavras, essas reflexões, para que possamos, todos nós, repensarmos as nossas atitudes. Criarmos condições para não termos que dizer sim ou não, cedendo à chantagem emocional. Criarmos condições para dizermos sim ou não, coerentes com o que somos. Criarmos condições e evoluirmos o sentido para que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Para que sejamos coerentes. Então, que fiquemos aí com a tranquilidade dos bons espíritos, que tenhamos uma excelente semana e excelentes momentos de reflexão e nos vemos numa próxima. Até!